Vamos abrir nossas Bíblias do Salmo 23. Nós estamos estudando sobre o fenômeno físico e psíquico chamado de estresse. E o nosso objeto de consideração não é o estresse propriamente dito, mas sim o Salmo 23. Neste salmo, creio eu, que nós encontramos pelo menos 7 antídotos propostos por Deus contra este fenômeno físico e psíquico chamado de estresse. Vamos ler no Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Semana passada nós vimos, ou na reflexão que fizemos, o Salmo nos ensinou que a primeira grande causa do estresse, ou a gente pode lembrar, o Salmo mostra, mas uma grande causa do estresse são as nossas preocupações, a ocupação antecipada da mente em função de uma situação que não se concretizou, que não aconteceu, ela é apenas hipotética. E aí, diante dessa situação, desse contexto, estressado é alguém que vive dizendo que possui necessidades. E aí o Salmo responde, aparece respondendo e dizendo: nada me faltará. Certamente que a gente precisa entender o contexto do nada me faltará, que nós vimos na semana passada. Hoje, eu queria levar você a pensar numa segunda causa do estresse, na segunda afirmação do estressado e na segunda resposta que o Salmo nos propõe. Uma das causas do estresse no dia de hoje, e aí na nossa série de mensagens, a segunda causa seria o excesso de ocupação. O excesso de ocupação. Essa seria a segunda causa do estresse. A segunda afirmação do estressado, baseado nessa segunda causa, no excesso de ocupação, seria a expressão que muitos de nós fazemos, que é a ideia do eu preciso fazer a minha parte. Na versão popular, Deus ajuda em ser maduro. E a resposta do Salmo é: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para perto das águas tranquilas. Então, nosso assunto hoje fala de homens e mulheres que estão em constante atividade. Um grande exemplo disso
do exemplo que a gente pode usar, porque a gente vai falar hoje à noite aqui, são pessoas viciadas em trabalho, pessoas que existe até uma expressão para elas chamada workaholic. Profissionais são não apenas dedicados, mas eles são obsessivos naquilo que fazem. No entanto, essa expressão, o conceito também serve para pessoas que não conseguem parar quietas, não conseguem parar de agir. A mente delas não descansa hora nenhuma. Quando estão sob pressão, quando tem um problema para resolver, quando são tocadas por uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade, elas não conseguem desligar de jeito nenhum. E elas até têm a justificativa, elas dizem assim: se eu parar agora, despenca tudo. Jesus diz: se eu parar, complexo de Messias, carrego muito nas costas. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar alguma providência. São pessoas que ficam constantemente em atividade, ação, o tempo todo. Então, não se trata apenas daquele funcionário que é extremamente dedicado à sua empresa, não se trata apenas do executivo que é obcecado pela sua carreira, não se trata apenas daquele empresário apavorado com a sobrevivência do seu negócio, precisa fazer acontecer. Workaholic é toda e qualquer pessoa que vive sob essa compulsão de tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. O autor do livro de Provérbios, lá no capítulo 10, ele vai dizer assim: somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalho. É um tolo, disse Salomão. Aí você encontra alguns textos bíblicos, como por exemplo o Salmo 127, que é um convite quase que chega a ser uma exortação ao descanso. O Salmo 127, o salmista ele vai dizer assim, nós poderíamos dizer, colocando os nossos dias e para o nosso contexto aqui, o salmista vai dizer assim: é inútil fazer hora extra, é inútil fazer hora extra. Ele vai dizer: é inútil levantar de madrugada e trabalhar até tarde, porque quem lhe dá aos seus filhos é o Pai Celestial. Quem faz prosperar é o Pai Celestial. E é muito interessante que ele diz que Deus faz isso enquanto nós dormimos. É difícil a gente crer nisso, né? Eu entendo, como eu entendo, que é muito complicado a gente acreditar nessas coisas. Mas o que a Bíblia diz é que Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Alguém uma vez, diante dos muitos compromissos e responsabilidades que tinha, virou para a Bíblia e disse o seguinte: essa semana vai ser das piores, das mais complicadas.
de forma que eu preciso dormir mais do que nunca. Essa é a semana que eu mais preciso dormir. E o amigo, não entendendo nada, ele indagou se é a semana mais complicada, que você tem mais compromissos, por que você precisa dormir mais? Porque eu preciso deixar Deus trabalhar. Claro que ele não estava fazendo apologia à preguiça. Ele estava dizendo que ele precisava confiar em Deus. Mesma coisa que Lutero disse há 500 anos atrás. Lutero dizia que todos os dias ele separava uma hora para orar. Só não separava uma hora para orar no dia que ele tinha muitos compromissos. Nesse dia ele separava 2 horas. Mas a gente não acredita nessas coisas. Como a gente descreve essas coisas? Não é isso. Por isso que o salmista diz assim: Ele me faz descansar. Em alguns momentos da vida, deixa eu te dizer isso. Eu digo isso para você e digo para mim também. Em alguns momentos da vida, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ir dormir e esperar a porção de Deus que nos chega enquanto nós descansamos. Em alguns momentos da vida, a melhor coisa que a gente tem a fazer é repousar e cessar toda atividade, é apanhar toda a compulsão ou aquele espírito de compulsão e lançar fora e dizer: Senhor, eu contigo. É o Senhor que tem que fazer. Mas o nosso grande problema, já disse Jesus lá no Sermão do Monte, é a nossa pouca fé. Jesus disse: ó homens de pouca fé. Nós não temos fé numa das doutrinas mais extraordinárias da Escritura, que é a chamada providência de Deus. O fato é que a maioria de nós não é ocupado, nós somos super ocupados. E aí cabe essa importante reflexão a respeito das causas desse excesso de ocupação. Por que, gente? Por quê? Nós temos aqui na igreja, aliás, aqui nesse local, nessa noite, alguns membros fundadores. E vocês podem testemunhar que desde que nós iniciamos há 10 anos atrás a falar isso. Por que é que nós trabalhamos tanto? Por que é que nós trabalhamos tanto? E por que trabalhamos tanto? Temos tempo para estar com o irmão, para orar com o irmão, para as coisas do reino de Deus. O fato é que nós nos rendemos a esse estilo de vida capitalista e a gente trabalha muito. Quais os motivos que levam o homem e a mulher do século XXI a ser um workaholic? E, consequentemente, pessoas estressadas pelo excesso de ocupação. Normalmente, essas pessoas são influenciadas por 4 motivos. Primeiro, identidade derivada da atividade. Quando alguém pergunta para você, você está conhecendo alguém
naquele diálogo inicial, quando alguém pergunta assim: quem é você? Quem é você? Quase que invariavelmente a resposta é assim: eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou pastor. A pergunta não foi o que você faz. A pergunta foi: quem você é? No entanto, as pessoas, ou nós respondemos assim, pelo fato de que na sociedade na qual nós vivemos, o ser é definido pelo ter. Quem é você? O ser é definido pelo ter. Consequência, nós selecionamos atividades importantes e atividades menos importantes. E nós consideramos as pessoas importantes ou não em função das atividades que essas pessoas desempenham. E como todos nós seres humanos queremos ser importantes, e ninguém deseja ser um João Ninguém, um Zé Mané, nós corremos atrás daquelas atividades que nos trarão uma importante identidade na sociedade. E na maior parte dos casos, a atividade importante é aquela que gera uma boa renda. E para conseguir essa atividade importante que gera uma renda considerada aceitável, o que a gente faz? Trabalha muito, trabalha demais, trabalha demais. Eu tenho que colocar o meu filho na melhor escola. Para a escola em Campos, a prova do Enem é mais cara. Você tem que trabalhar mais. Vou botar agora. Para pagar uma faculdade, não paga. Aí você tem que trabalhar mais. O seu filho tem que vestir as roupas de marca que os coleguinhas dele da escola usam, porque senão ele vai se sentir desprezado. Então você tem que trabalhar mais para colocar a roupa do filhinho de marca, e aí você trabalha mais. E os exemplos poderiam ser multiplicados aqui, e a gente trabalha mais e mais e mais e mais. Consequência? Primeira causa do estresse, segundo os especialistas, identidade derivada da atividade. Só a gente poderia parar aqui e não continuar no esboço e falar por que a nossa identidade é derivada da atividade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai contra isso. Mas a gente não acredita nessas coisas. Daqui a uns 40 minutos acaba o sermão, isso aqui, se perde. E a gente continua sendo manequim sem remuneração, estampando roupas de grifes, pagando por elas. A gente não crê nisso. Continua estressado. Segunda causa do excesso de ocupação: o apetite por mais e mais. Eclesiastes 4:4, Salomão diz que algumas pessoas trabalham demais porque querem ser mais do que os outros.
Algumas pessoas trabalham demais porque querem ser mais do que os outros. São pessoas que medem o seu sucesso na vida tendo como comparação o carro do vizinho. E aí nós vamos nos comparando com o aparente êxito dos outros e achando que o nosso êxito na vida é medido à luz das conquistas de terceiros. Qual é a consequência disso? A vida ela se transforma numa corrida ininterrupta na direção de acumular cada vez mais e mais. A escolha de possuir mais implica em mais trabalho, em mais contas, não é? E geralmente mais trabalho e mais contas trazem junto com eles mais irritação, mais gritos com o cônjuge, mais estupidez com as pessoas, menos paciência com o filho, menos hora de descanso. Tudo isso pelo fato do padrão de vida estar exigindo demais. Ou seja, algo que a gente conversou há pouco tempo aqui, pela falta de contentamento, nós nos ocupamos demais e esta ocupação é uma das causas do estresse. Terceira causa do excesso de ocupação: prioridades erradas. Há um rabino muito famoso, americano, fora dos Estados Unidos, chamado Harold Kushner. Ele tem um comentário do livro de Eclesiastes, cujo título é Quando Tudo Não É o Bastante. Há pouco tempo eu citei essa história aqui, mas não lembrava que era dele, e depois eu pesquisei e lembrei daqui e vou citá-lo novamente. Nesse livro ele diz que você jamais vai ouvir uma pessoa no seu sussurro final, ali no leito de morte, chamar a esposa: vem cá, vou te falar uma coisa. E ele fala baixinho assim: ai, como que eu gostaria de ter dedicado mais tempo para minha orgia. Nunca vai contar. Ele chamar alguém e dizer assim: como eu me arrependo de não ter feito mais hora extra. Segundo o rabino, se você perguntar a alguém na hora da morte, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? O moribundo jamais vai dizer hora extra. Pelo contrário, muita gente, nesse último dia, vai estar dizendo: eu me arrependo de não ter dedicado mais tempo à oração. Gente, converse com pessoas que são crentes e fiéis ao Senhor, que já passaram dos 60. Na igreja não, mas pessoas piedosas. Não precisa ser um moribundo, não. Se você pudesse voltar, o que você faria diferente? Eu tenho certeza que já conversei com algumas delas. Elas dizem assim: eu queria ter tido mais tempo. Muita gente nesse último dia vai estar dizendo assim: eu me arrependo, como eu me arrependo de não ter dedicado mais tempo ao meu filho.
trabalhei muito para dar uma escola para ele, para dar uma boa educação para ele, mas não deu conta. Não teve tempo para dar conta, para conversar. A pessoa vai dizer: como eu lamento de não ter tido mais tempo dos meus amigos. Coisa muito importante nas nossas vidas, nas nossas amizades. Coração, família, amizade, a gente não tem tempo. E aí o Rabino termina dizendo: muito embora isso seja tão óbvio para nós, alguns vivem exatamente o oposto. Não fala por aqui. A gente fala isso, há 10 anos que eu falo isso. Eu conheço uma pessoa, um tempo atrás aí, eu falei para vocês, ela falou assim: Chico, não quero mais esse tipo de vida. Trabalhava 6 dias por semana, hoje trabalha 3,5. Falou assim: eu vou viver com isso. Há pouco tempo ele falou assim: me arrependo do que eu fiz. Porque me arrependo de ter feito isso. Quarta causa do excesso de ocupação: o espírito de conquista. Encarar a vida como se aquilo que temos fosse fruto de mérito pessoal. Ou seja, a sensação de que o pão que comemos, aquela sensação de que o pão que está sobre a nossa mesa é resultado da obra das nossas mãos, esta sensação, ela nos empurra à ação. É verdade que o apóstolo Paulo disse aos crentes de Tessalônica que quem não trabalha também não deve comer. Inclusive, isso poderia ser um aviso muito interessante para muita gente. Mas a questão é que nós achamos que o pão que temos na mesa é fruto do nosso trabalho. Algumas pessoas realmente acham que elas têm o que comer porque elas trabalharam. Pastor, mas foi isso. Foi o que eu trabalhei. Você tem lá porque foi Deus que te deu. Jesus disse que o passarinho e a flor não trabalham, mas o Pai Celestial lhes concede tudo aquilo que eles precisam. Então eu posso pedir demissão do meu emprego e viver falando isso. O paradoxo bíblico é que o pão que está em nossa mesa não vem sem o trabalho. No entanto, quando vem, não vem porque trabalhamos, vem porque o Pai Celestial nos dá. E nós falamos isso: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É Deus quem dá, é Deus quem concede. Provérbios 10:22 diz que nenhum esforço humano pode substituir a bênção de Deus. Então, quando nós olhamos a vida na ótica da conquista, nós saímos correndo, feito loucos, atrás daquilo que nós desejamos, daquilo que nós julgamos necessitar. E Jesus aparece nos advertindo, dizendo que sobrevive melhor
aquela pessoa que é abençoada por Deus e que sabe que os recursos que possui vieram das mãos de Deus, ainda que pela lei possa pagar. O que é que o Salmo 23 tem a nos dizer? Tem a dizer para o workaholic, para pessoas com excesso de ocupação. Ele nos diz que, ou ele nos lembra, que nós devemos crer que o dia da provisão é o sábado e não a segunda-feira. O que eu quero dizer com isso? Jesus uma vez disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando Deus ordenou ao homem a guarda do sábado, Deus não estava pensando nele mesmo. Deus estava pensando no homem, em mim e em você. Deus inventou o descanso não como um benefício para Ele mesmo, mas como um benefício para mim e para você. E o que o sábado nos lembra? O que o sábado nos lembra? Da necessidade de nós possuirmos um momento de descanso, de repouso na presença de Deus. Qual é o momento do seu dia em que você repousa na presença de Deus? O sábado nos lembra da necessidade de nós experimentarmos aquilo que Deus pode fazer quando a nossa atividade cessou. Sou um exemplo de explicação. O sábado nos lembra da necessidade de decidirmos não alterar a realidade como fruto da nossa atividade, ou seja, eu decido não agir em relação a uma situação, mas eu descanso na ação de Deus. Ele me faz repousar. O que seria repousar, gente? O que seria repousar? A gente poderia falar um monte de coisa aqui, mas como sou eu que estou falando, como sou eu que estou pregando, a ideia de repousar, quando eu penso na ideia de repousar, uma das coisas que imediatamente me vem à mente é o Salmo 46. Quando Deus vira e diz assim: aquietai-vos, é um imperativo, aquietai-vos. O que vai acontecer? E sabei que eu sou Deus. Parece, algo que tudo indica, enquanto a gente estiver igual pardal, inquieto, estava sabendo de Deus. Enquanto nós andarmos quietos de um lado para o outro, sem parar e aquietar e descansar, estava sabendo de Deus. Gente, como é difícil cumprir essa ordem. Aquietar é uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. Por quê? Primeiro, porque os ambientes nos quais nós vivemos são ambientes extremamente barulhentos.
televisão, criança, rádio, vizinho, carro de som, aquelas motos terríveis, né? Que estão a 3 quilômetros de distância, estão fazendo barulho. Telefonema. Eu pergunto para você, qual é o lugar, em que lugar das cidades que nós temos o som das montanhas? Qual é o lugar da cidade? Os ambientes, segundo, nós somos por natureza agitados. Claro, fomos criados a vida toda em ambientes agitados. Depois de um certo tempo, a gente vai ser agitado por natureza. Mesmo quando nós chegamos num ambiente silencioso, a gente vem mais agitado. Não é só o ambiente silencioso, é o interior. Porque uma pessoa, ela pode estar em silêncio e ainda assim a sua mente ser incapaz de se acalmar. Uma pessoa pode estar em silêncio e ainda assim o seu coração está fervilhando de sentimentos ruins. Ambiente, a nossa natureza agitada, os compromissos que nós temos, responsabilidades demais, compromissos demais, agendas lotadas, o estilo de vida das pessoas é uma correria desenfreada. Aqui é Deus, Ele me faz repousar. Como? Alguém uma vez percebeu que as grandes descobertas científicas, não sei se você sabe disso, as grandes descobertas científicas, elas não aconteceram dentro de laboratórios, por cientistas cercados de livros, de fórmulas e de produtos químicos. As grandes descobertas científicas foram feitas por pessoas que, pelo silêncio e pela contemplação, perceberam fenômenos que estavam presentes no mundo. Fenômenos esses que não podiam ser percebidos por pessoas que estavam com as suas mentes ocupadas em outras coisas. Por exemplo, um exemplo claro do que eu estou falando, Isaac Newton, matemático inglês do século XVII. Ele estava num jardim, quieto, em silêncio, meditando. A fruta cai da árvore. E aí ele pensa: por que será que essa fruta caiu e não flutuou ou não se elevou no ar? Ele pensou nisso. Aí você imagina se ele está no ambiente barulhento. Aí alguém chama ele, acabou o milagre. Mas porque ninguém o chamou, ele continuou refletindo, meditando sobre o fato, e chegou à conclusão, depois de meditar muito, que os corpos são atraídos para o centro da terra. Se alguém chama ele, acabou. Mas como ele estava quieto ali, ele deu mais um passo e começou a refletir e percebeu que os planetas também são atraídos para o Sol. E por fim ele descobriu a lei da gravitação universal, que explica o movimento de todos os corpos celestes. Claro que tudo isso não foi no dia que a fruta caiu, mas ao longo de 7 anos, em momentos de silêncio e de reflexão, ele descobriu essa teoria, essa verdade.
E aí, palavras dele, não são minhas, palavras dele, foram 7 anos de observação, imaginação e contemplação. Isaac. Como Newton, existem muitos outros cientistas considerados sábios que usaram a sua imaginação e a sua paciência contemplativa para chegarem a conclusões científicas que revolucionaram o mundo. Gente, por que eu estou falando isso? Se para descobrir os fenômenos da natureza, que são tão claros, são tão patentes diante de nós, é preciso ter paciência, silêncio, contemplação. Quanto mais exigirá de nós penetrar nos mistérios de Deus na vida? Quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você só vai descobrir as riquezas que existem nas Escrituras no momento que você tiver um tempo. Ele me faz repousar. É um antídoto contra o estresse. Eu disse isso aqui, não sei se foi semana passada. Qual é o momento do dia em que você para e pergunta assim: quem sou eu? Quem sou eu? Hoje, no dia de hoje, por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz aquilo? O que me levou a fazer aquilo? Foram essas e essas circunstâncias? Como que eu agi nessas circunstâncias? Como que eu deveria? O que eu não deveria ter feito? O que eu não deveria ter dito? Mas se a gente não para refletir e conversar com a gente mesmo, nunca a gente vai entender quem somos, entender muitas coisas relativas à nossa vida. Certa vez, um alto executivo procurou um sacerdote num mosteiro. E aquele executivo chegou ali no mosteiro, reclamando, se queixando da vida, falando das suas frustrações da oração, falando da sua falta de fé. Chegou para o monge e disse: olha, as minhas orações são péssimas, eu não creio em quase nada. O pastor lá da IBR fala isso, eu não creio em quase nada, e os meus relacionamentos são um fracasso, e a minha vida é vazia, sem sentido, e mesmo em meio a tantas responsabilidades e compromissos, eu me sinto só, vazio, terrível. E aquele monge foi escutando atentamente. Quando o cara terminou de falar, ele disse: dá licença um pouquinho. Foi lá no lugar, pegou uma bacia, uma jarra com água, e disse: olha para cá. E jogou a água que estava, aquele recipiente dentro da bacia. E o monge virou para o executivo e disse: fica olhando. E a água vai e se espalha ali pelo fundo e pelas laterais da bacia, e durante algum tempo aquela água fica agitada e turbulenta, e aos poucos aquela água começou a se acalmar, até que não existia mais nenhum movimento naquela bacia. E foi nesse momento, quando não havia mais nenhum movimento, que o executivo foi capaz de ver o seu rosto refletido na água. Nesse momento, o monge virou-se para o executivo e disse: é exatamente isso que acontece com as pessoas que vivem constantemente atarefadas, sem
tempo de repouso, sem tempo de reflexão. Você não se vê, você não se enxerga como realmente é, por causa de toda agitação, por causa de toda confusão. A nossa imagem se perde, a nossa imagem fica desfigurada diante da agitação da vida. É preciso parar. Será que você entende a proposta do Salmo, quando nos diz que nós devemos aprender a repousar em Deus? Aquietai-vos. E quando isso acontecer, você saberá quem é Deus. Mas enquanto nós estamos correndo de um lado para o outro, de uma forma desenfreada, em busca, sabe-se lá do quê? Não vai ouvir a voz de Deus. E não vai ouvir, não é porque Deus não esteja falando, é porque a gente não tem capacidade de ouvir em contexto de agitação. Enquanto estivermos correndo de um lado para o outro, a gente não ouve a voz de Deus e a gente não consegue descobrir quem nós realmente somos. A água barrenta, ela só fica clara se você deixar ela descansar. Olha essa fala aí de C.S. Lewis. Há uma forma segura de promover a ausência de Deus. Evite o silêncio, a solidão e qualquer cadeia de ideias que o desviem do caminho habitual. Concentre-se no dinheiro, no sexo, no status, na saúde e, acima de tudo, em seus ressentimentos. Mantenha o rádio ligado, viva com pressa, abuse dos sedativos. Tudo isto o ajudará a experimentar a ausência de Deus. Tem gente que não acredita que as pedras clamam, né? Tem gente que não acredita, mas eu acredito que as pedras clamam. E eu creio que Gilberto Gil fez teologia, mas todo mundo faz teologia, né? Mas ele fez uma boa teologia, e ele percebeu que muitos de nós somos incapazes de compreender. Ele disse assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tem que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que comprar a paz, tenho que folgar o nó dos sapatos. Ou seja, não vou sair, fica aqui. O nó dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Não vou permitir que os desejos e receios me apertem nesse momento. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo de luz. Quem disse que as pedras não vão? Aqui, ó. Então, acredite que o dia da provisão é o sábado e não a segunda-feira. Ou seja, é quando Deus, no nosso relacionamento com Deus, a gente é abençoado. É no encontro pessoal com o Senhor que realmente nós descansamos das fadigas desse mundo. É ali no sabá
que a gente encontra força para encarar a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Filhos, cônjuge, trabalho, dinheiro, bens, prazeres. Nada destas coisas são capazes de nos fazer repousar. Quem que pode nos fazer repousar? O nosso pastor. Ele me faz repousar. Todas as outras coisas que nós buscamos, elas não nos dão descanso. Lembre-se do convite de Jesus Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é aliviar? Aliviar é trazer descanso. Aliviar é trazer consolo. Aliviar é fazer a gente repousar. Segundo, focalize o que Deus lhe deu, em vez de ficar olhando o que o vizinho tem, baseado naqueles outros povos lá. Se o que me leva ao excesso de ocupação é querer ter mais que o outro, a inveja, então a gente deve fazer o oposto. Focalize o que Deus te deu, ao invés de ficar olhando o que o outro tem. Olhe para os pastos verdes e as águas tranquilas, ao invés de ficar olhando para a hidromassagem do vizinho. Andar satisfeito com o que nós temos é um conselho da Escritura. Alguém disse que a diferença entre sucesso e felicidade é que o feliz é capaz de desfrutar do sucesso e ficar satisfeito. Abra aí, não sei se está no esboço, às vezes está só a referência. Abra aí então, aí, por favor, Eclesiastes capítulo 4. Versos de 4 a 6. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do mundo. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do mundo. Você entende isso? Quem se contenta com o que tem é mais sábio do que aquele que vive se consumindo de inveja e desejando o que não tem. Ou seja, nesse texto aqui, Salomão nos lembra que não é só o preguiçoso que é tolo. Aquele que exagera trabalhando para ganhar dinheiro também é tolo. É tolice, diz ele, obter 2 punhados com esforço exagerado, se for possível viver com tranquilidade, tendo apenas um punhado. Por que tantas pessoas trabalham tanto? Já disse, os especialistas dizem isso, mas o Eclesiastes, o pregador já tinha dito, é porque as pessoas querem possuir mais do que as outras, e a competição dá mais trabalho que o próprio trabalho. Existem pessoas que não dormem, não é porque lhes falta, mas é porque querem consumir cada vez mais, simplesmente para ter mais do que os outros. Salomão diz: isso é uma estupidez. Consumir para ter mais, não ter tempo nem ânimo para desfrutar do que tem é burrice.
que há pouco tempo aqui, quando nós estávamos pregando sobre dinheiro pela manhã, o poeta Haroldo de Campos, ele disse que as riquezas acumuladas, elas se transformam em riquezas vigiadas. Ou seja, ao invés de desfrutar, a pessoa rica gasta o seu tempo vigiando aquilo que ela acumulou. Foi aquilo que Schopenhauer disse, que a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Qual é o raciocínio dele? Quem não tem o que deseja, sofre pela falta. E depois que realiza o desejo, sofre pelo tédio. Eu não tenho, aí eu sofro pela falta. Aí depois que eu consigo aquilo que eu muito desejei, eu vou pro tédio. E esse filósofo existencialista então diz que a vida é esse pêndulo aí, quem não tem, reclama, e quando tem, não se satisfaz. Tolstói, dos grandes escritores russos, contemporâneo de Dostoiévski, há um conto dele. O título do conto é Quanto de terra precisa um homem? Quanto de terra precisa um homem? E aí nesse texto ele conta acerca de uma pessoa, de um homem, que desejoso por ampliar as suas posses, ele viaja até uma região onde se dizia que naquela região grandes porções de terra eram adquiridas de acordo com a capacidade física da pessoa. Ou seja, a pessoa ela teria a quantidade de terra que conseguisse percorrer entre o nascer e o pôr do sol no mesmo dia. Só que tinha um detalhe: antes do pôr do sol, ela precisava voltar até o ponto de partida. E aquele homem então começa a sua jornada, começa a correr. Parecia, né, a promessa de Deus para Josué: todo lugar que pisar dando do seu pé sua. Então corre. Ele foi correndo. E tomado pela ganância, o comprador do relato de Tolstói foi sendo levado para regiões cada vez mais distantes, porque quando os seus olhos avistavam um lago, ele diz: não, esse lago tem que ser da minha propriedade. E ele corria, passava do lago: esse lago agora é meu. Aí então ele enxergava um bosque. Ele diz: não, meus filhos têm que passear por esse bosque. E ele corria e passava pelo bosque. E assim as suas energias foram se esvaindo na busca por ter, acumular. Até que quando o sol começa a se pôr, ele toma consciência de que ele precisa voltar, senão estava tudo perdido. Então ele se põe numa corrida desenfreada até aquele ponto de partida. E completamente esgotado, ele cai a poucos metros daqueles que esperavam para nunca mais se levantar. E diz Tolstói que o homem foi enterrado num pedaço de terra de 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. E a história termina com as seguintes palavras. Tolstói conclui da seguinte forma: de quanta terra um homem precisa para viver? Para viver, nunca saberemos, mas para guardar o seu corpo após a sua morte, pouquíssima terra. Terceiro,
Valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. Falamos sobre isso hoje de manhã. Férias, fins de semana prolongado, calmantes, entretenimento, distrações, atenuam o estresse, atenuam. Eles são úteis porque eles nos ajudam na nossa fadiga física. E é tão pouco na nossa fadiga emocional. Agora, não há ninguém no mundo que resolva fadiga existencial. Não há ninguém no mundo que resolva fadiga espiritual em fim de semana prolongado, com meio comprimido de calmante, com vitrine de shopping sapato. Aquilo dá um alíviozinho, mas é placebo. A náusea existencial volta de volta. O que nos dá o descanso na alma e no espírito é o nosso Cristo, que nos faz repousar debaixo dos meditados. Então, confie mais nas promessas de Deus do que nas suas providências. Vou reunir a família que está com problema em casa. Vou reunir a família e vou fazer uma viagem na Disney. 2 semanas na Disney. Que legal! Muito bom! Muito bom! Aí quando volta, uma semana depois que volta, a gente percebe uma coisa e já melhorou. Engraçado, o Mickey Mouse não resolveu o problema do meu filho. Aquela montanha russa não mudou a forma da minha esposa pensar. Atenua fadiga física e emocional, mas a náusea espiritual, a náusea existencial continua lá, porque para tirar isso do nosso coração, somente aquele que nos faz repousar embaixo dos remédios. Eu quero encerrar contando uma história sei que vocês já ouviram alguns aqui, já ouviram muitas vezes essa história. Eu aceito. Uma vez eu falei isso, alguém vai ver, deu um livro de ilustração. Eu aceito um livro de ilustração. Mas eu acho que quando eu estiver falando isso aqui, essa é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi. Quando eu leio essa história pela 38ª vez, eu gosto. E ela é verídica. Certa vez um fazendeiro que tinha lá terras ao longo do litoral do Oceano Atlântico, ele tinha muita dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar para ele. E a dificuldade residia no fato de que aquela região era uma região de muitas tempestades. E aquelas tempestades, elas vinham e faziam grandes estragos nas plantações. Ou seja, o trabalho para os empregados era um trabalho dobrado. Além de ser perigoso.
E aí, procurando por novos empregados, aquele homem recebeu muitas recusas. Não, não quero trabalhar, não quero. Até que um homem de meia idade, ele procurou o fazendeiro, soube da proposta e procurou um emprego. E o fazendeiro virou para ele e disse assim: você é um bom lavrador? E a única resposta que aquele homem que procurava um emprego deu foi: Paulo, eu posso continuar com bom lavrador? Aquele homem, diante da pergunta do fazendeiro: você é um bom lavrador? Ele disse assim: eu durmo enquanto os ventos sopram. O fazendeiro entendeu o cara. É o que? Eu durmo enquanto os ventos sopram. Ele não entendeu nada. Ele estava tão desesperado atrás de alguém que pudesse o ajudar, que mesmo sem entender, não, você mesmo, você vai trabalhar, não pode ir. E aí aquele homem começou a trabalhar de forma muito competente. E o fazendeiro ficou muito satisfeito com o empregado que ele contratou. Até que numa noite veio a tempestade, aquele vento impetuoso, sinal daquela terrível tempestade. E o fazendeiro de madrugada pula da cama, agarra um lampião, corre até o alojamento do empregado, sacode aquele homem, grita: levanta, levanta, porque uma tempestade está chegando, amarre as coisas que antes que elas sejam arrastadas. Aquele homem se ajeitou e disse assim: primeiro dia que o Senhor me contratou, eu disse que eu sou, eu durmo enquanto os ventos sopram. Então, Senhor, por favor, me dê licença para eu voltar para dormir. Fazendeiro saiu dali, zangado, tentado a despedir o homem naquela hora, mas isso ele ia tratar depois. Ele resolveu ir lá para a sua propriedade e fazer as coisas que precisava fazer. O empregado ele tratava depois. E quando ele chegou lá, para a surpresa dele, todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas que estavam firmemente presas ao solo. As vacas estavam todas elas protegidas no celeiro, os frangos guardadinhos lá no viveiro, todas as portas estavam muito bem travadas, as janelas muito bem fechadas e seguras, tudo foi amarrado de forma que nada poderia ser arrastado. E quando o fazendeiro viu tudo aquilo, a ficha caiu. Ele disse: agora eu entendi o que o homem falou. Eu posso dormir enquanto os ventos sopram. O que ele fez? Ele voltou para casa para também dormir igual seu empregado. Gente, qual é a pessoa que está aqui essa noite que não tem terras no Oceano Atlântico? Qual é a pessoa que está aqui essa noite que não enfrenta tempestades na sua vida? Todos nós enfrentamos tempestades. E essa figura da tempestade que assola as nossas vidas era bíblica. Jesus, os discípulos sendo assolados pela tempestade. Essa figura da tempestade que assola as nossas vidas, ao longo da história, tem servido de inspiração para muitos hinos. Tem um hino do cantor cristão lindíssimo que diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão palmas. Hoje nós cantamos aqui: se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha vida. Eu pergunto para você: quando as tempestades assolam a sua vida, você é capaz de dormir? Sou, pastor. Então, 3 Rivotril.
eu acho interessante que o mesmo homem que compôs o Salmo 23, compôs o Salmo 3. Sabe como que começa o Salmo 3? Não precisa abrir, não, eu vou ler para você. Você não dispersar e ler cada hora. O Salmo 3 começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Um pouquinho à frente ele diz assim: são numerosos os que se levantam contra mim. Depois ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. Sabe quando que Davi escreveu este salmo? Quando Absalão, o filho dele, quis matá-lo. E Davi, para não ser morto, foge do palácio, corre do palácio, e ele está em fuga de Absalão. Para ser mais específico, Davi compõe esse salmo quando ele está no campo de batalha. Campo de batalha é um lugar de muito perigo, de muito medo, de muita ansiedade, de muita preocupação. Pode ser morto em qualquer momento. Você não sabe quais são as estratégias do inimigo. Quem sabe ele está chegando aqui, eu nem vi. Aí, em todo esse contexto, sabe o que Davi diz? Ele diz assim: deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você entende que isso aqui não é filme de Spielberg? Isso aqui é vida real. Aí você continua lendo o Salmo, você chega no Salmo 4, Davi diz algo muito parecido. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Você entende que quando Davi, lá no Salmo 23, diz que Deus o faz repousar, ele não está falando da boca para fora, ele não está falando por falar. Quando ele diz que Deus o faz repousar, quando ele diz que ele dorme, mesmo no contexto de campo de batalha, você sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: eu durmo enquanto os ventos sopram. Ele está dizendo isso: os ventos estão assolando a minha vida, mas eu durmo. Então, valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. Porque é Deus, e é só Deus, e só Deus quem nos faz habitar em segurança. Eu encerro com essas duas falas do chamado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon foi um homem que teve, ao longo de sua vida, muita depressão. Sabia disso? Muita depressão. Há um livro muito bom chamado A Depressão de Spurgeon. Vale a pena ler esse livro. Essas palavras aqui eu tirei de lá. Spurgeon diz assim que na luta dele contra as tempestades da vida, contra os momentos de depressão, ele diz assim: um unguento para cada ferida, um tônico para cada abatimento, um remédio para cada doença. Bem-aventurado é aquele que tem habilidades com a farmacologia celestial e sabe como se assegurar das virtudes curativas das promessas de Deus. Mais à frente ele diz: eu gosto de, em tempos de tribulação, encontrar uma promessa que se ajusta perfeitamente à minha necessidade e em seguida colocar meu dedo sobre ela e dizer: Senhor, esta é a
que proves que ela é mesmo tua, tornando-a real em meu caso. Eu creio que estas são as tuas escrituras e oro para que a tornes boa para a minha fé. Hoje de manhã nós falamos de Josué, o povo que estava diante do Jordão, diante da muralha de Jericó, diante de inimigos poderosos, diante de inimigos que tinham carros de guerra, diante de inimigos que tinham armas de ferro. E o que o povo tinha? Só tinha uma coisa. O povo só tinha uma coisa. O que era? A promessa de Deus. O povo só tinha a promessa: vai, eu vou contigo. Nós precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Você é alguém estressado pelo excesso de ocupação? Acredite que o dia da provisão é o sábado e não a segunda-feira. Focalize o que Deus lhe deu, em vez de ficar olhando o que os outros têm. Valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. Normalmente, o que acontece quando fazemos estas coisas é que nós somos capazes de dormir enquanto os ventos estão soprando. Que Deus nos dê condições de deitar e pegar no sono diante das tempestades que a vida traz às nossas vidas. A vida traz as nossas embarcações ao nosso lado. Deus nos abençoe.